Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. De Cristo. Abra em Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 2. O título da nossa mensagem de hoje: cuidado com os seus pensamentos. Amém? É um alerta de Deus. Cuidado com os seus pensamentos. Pensamento é algo que a gente pensa o tempo todo. Não há um minuto que nós não pensamos. Então o excesso de pensamento requer de muitos de nós um cuidado, porque os pensamentos adoecem. Amém? Então nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos. O apóstolo Paulo aqui, em Colossenses, no capítulo 3, ele dá uma dica para a gente sair um pouquinho dos pensamentos aqui da terra. Ele vai dar uma direção para a gente pensar mais em coisas lá do alto. E ele narra aqui o seguinte, pensai nas coisas da onde? Lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Diga glórias a Deus. Gente, o único ser vivo que Deus delegou o poder para pensar somos nós. Amém? Você pode dar graças a Deus por isso? Porque você só erra se você quiser ou não pensar. Porque Deus nos deu o poder de pensar. A diferença do homem para o animal é que o animal ele age no instinto. Para se defender, ele mata. Ele não vai pensar que ele vai preso. Ao contrário de nós, ele age no instinto. Ele não pensa. Amém? Embora tem ser humano também que age no instinto. Por quê? Porque ele não pensou. Então é a mensagem de hoje para o nosso coração: cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que você anda pensando. Porque todo agir primeiro vem no pensar. Então quando nós não pensamos, nós agimos no instinto, como animal. E Deus nos delegou o único ser vivo que tem poder semelhante a Ele de pensar, somos nós. Por isso nós somos a imagem dEle. Porque nós temos poder de pensar. Diga glórias a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, a gente primeiro tem que fazer o quê? Pensar. Porque se você faz para depois pensar, você está agindo no instinto. Você está agindo como um animal. Amém? Então nós precisamos entender essa mensagem de hoje. Porque a gente tem milhões de pensamentos durante o dia. E se a gente não vigiar esses pensamentos, ele derruba a gente. Eles colocam a gente numa condição de depressão, de ansiedade. Tudo é derivado de um mau pensamento. E nós temos que vigiar o nosso pensamento. Fala para esse irmão que está do seu lado: vigia o seu pensamento. Vigia o que você anda pensando. Você é nada mais aquilo que você pensa. Amém? Eu vou retornar aqui, mas antes eu quero ir em Salmos 32. Segura aí que eu vou retornar aqui para a gente fechar o assunto. Mas o salmista aqui nos explica isso.
Ele nos explica para a gente não agir assim. Ele nos explica para a gente não agirmos no instinto, porque a gente traz muitas consequências. Eu sei que você já agiu no seu instinto, eu sei que você já agiu sem pensar, e você sabe da consequência que isso gerou. Amém? Por isso que o pensamento é importante, por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Aqui em Salmos de número 32, o versos 9, esse pensamento aqui nos remete a entender a nossa mensagem de hoje. Ele está dizendo assim, ó: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem o quê? Entendimento, ou seja, que não pensa, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão obedecem. Diga graças a Deus. O que o salmista está dizendo aqui? Para a gente não ser, não é que você é. Ele está dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que sem pensar, que sem entendimento, precisa de colocar cabresto para obedecer. Amém? A gente não precisa disso, porque a gente tem a mente para pensar. Amém? O cavalo e a mula, eles agem que é no instinto. É ou não é? Se eles se sentirem acuados, eles vão se defender. A gente não, a gente tem a mente para pensar. A gente nunca pode agir no instinto. A gente nunca pode fazer para depois pensar. Paulo está nos ensinando ao quê? A pensar antes de tomar qualquer decisão. Então o salmista aqui, ele fala algo importante: ó, não sejais, não tenha atitude como cavalo e mula. Fala para o irmão que está ao seu lado: não seja como cavalo nem mula. Pensa, fala para ele aí. Você não está ofendendo a ele não, viu? Você não está chamando ele de cavalo nem mula não, não é isso. Ele está dizendo assim, ó: não sejais. Amém? Ou seja, não tenha atitude como eles. Vai fazer alguma coisa, pensa. Amém? O cavalo e a mula, eles não têm entendimento, eles não pensam. Eles agem no instinto. Amém? Um animal, muitas das vezes, ele morde seu dono. Por quê? Ele se sentiu ameaçado, acuado. Ele não pensa, ele reage instantaneamente, no instinto. Mas Deus não, Deus nos deu o único ser vivente que pensa, somos nós. E parece que tem gente que tem cabeça só de enfeite. Parece que tem gente que não pensa. As atitudes são decorrentes de um instinto ruim, de uma atitude impensada. E por isso gera problema para si próprio. Quantas pessoas não pensaram, agiram no instinto de um animal, e com isso trouxe consequência para a sua vida? Sim ou não? Gente, se a gente tirar, se Deus tirar de nós a mente, nós vamos ser igual ao animal. Amém? O que Deus colocou na gente é a imagem dele, é a semelhança dele, o modo de pensar. Olha a Bíblia como é que Deus fez o mundo. Ele não fez nada sem antes pensar. Tudo foi muito bem pensado, criado por Deus. E Ele nos deu esse poder. Antes de fazer algo, tem que ser tudo bem pensado, para não trazer consequência para a nossa vida. Mais uma vez, não sejais como um cavalo, nem como uma mula. Amém? Quem é que nunca agiu como um cavalo, como uma mula na vida, né? Quem é que nunca deu uma patada em alguém? É ou não é verdade? Quem é que nunca atacou alguém sem pensar? Quem é que nunca falou algo sem pensar? Amém?
Parece que esqueceu que tem mente. Parece que esqueceu que Deus deu ao único ser vivo a mente para pensar. Ele deu para a gente. Então a gente tem que pensar muito antes de decisão, pensar muito antes de falar. Amém? Porque os problemas e as consequências vêm exatamente por isso. Então, finalizando, ele está dizendo: ó, não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, porque senão não lhe obedece. Amém? Vamos falar a verdade, gente? Tem hora que a gente tem que colocar um cabresto na nossa boca. Porque tem hora que dá vontade de falar como um cavalo, como uma mula. É uma verdade. Gente, tem hora que dá vontade de agir no instinto. Tem hora que dá vontade de partir para cima. Então não dá vontade, né? Fala a verdade. Graças a Deus que você não faz isso, porque você tem a mente. Graças a Deus que é um momento de ira. Logo a tua mente desperta. Aí você pensa: não, se eu fizer isso, vai ser problema. Amém? Se eu matar, eu vou preso. Se eu fizer isso, vai trazer consequência. Então, graças a Deus, que no meio de todo ser vivo, nós somos os únicos que Deus escolheu para pensar. Diga glórias a Deus. Se você botar uma plantinha aqui, ela é ser vivo. Ela não pensa. Amém? Ela não fala. Amém? Se você botar um animal aqui, ele não pensa, ele não fala. Amém? Mas se você botar um ser humano aqui, antes de fazer, ele vai pensar. Então Deus nos deu esse poder. Volta lá em Colossenses 3, Paulo está dizendo: buscai as coisas aonde? Lá do alto. Não só as que são aqui da terra. Amém? Por que Paulo fala isso? Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma parte em nós que veio do céu e vai voltar para lá, que é o Espírito. Amém, gente? Então o nosso Espírito, ele precisa dos ensinamentos do céu para viver aqui na terra. Amém? E tudo que é invisível é do céu. Você vê, o pensamento é o quê? Alguém vê um pensamento voando aí? Pensamento é do céu, pensamento é de Deus. Pensamento vem do Espírito. Diga graças a Deus. Por isso que ele está dizendo aqui no verso 2, ó: pensai nas coisas lá do alto, não só as que são aqui da terra. Diga glória a Deus. Paulo vai nos ensinar. Observa que Paulo está falando aqui de pensamento. Paulo está falando todo o tempo de pensamento. Olha só, no verso 5, ele está dizendo o seguinte, ó: fazei, pois, morrer a nossa natureza. Paulo está falando o quê? Paulo continua falando de pensamento. Paulo está dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não só aqui da terra. Aí Paulo está dizendo que aqui, ó, que a gente precisa fazer morrer os pensamentos. Alguns pensamentos nossos têm que morrer. Porque, gente, o pensamento adoece a alma. O pensamento errado faz a gente ter consequência na nossa vida. Então Paulo está dizendo, ó, fazei morrer na vossa natureza. Ele está falando de pensamento. O primeiro pensamento que ele fala que tem que fazer morrer é o que? É a prostituição. Amém? A prostituição começa com o que? Com o pensamento. E Paulo está dizendo que nós temos que fazer morrer esse pensamento. Amém? Fazer morrer esse pensamento. Porque a prostituição é uma infidelidade, tanto matrimonial como espiritual. Amém?
Se eu sou casado, eu não posso me relacionar com uma outra. Amém? Se eu sou casado espiritualmente com Cristo, eu não posso me relacionar com outro. Amém? Então, ele diz que nós temos que fazer morrer esse pensamento de prostituição, esse pensamento que nos afasta de Deus, porque tira de nós, quebra a santidade que temos com Deus. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Diga glórias a Deus. Sem santificar, sem se separar, sem fazer o que você está fazendo aí agora, você nunca vê Deus na sua vida, porque você está preocupado só com as coisas terrenas. Você tem que se santificar. Se santificar significa se separar para ouvir as coisas espirituais, porque nós temos um espírito dentro de nós. Nós não somos um pedaço apenas de carne andando por aí. Nós não viemos aqui somente para comer, beber e dormir. Nós temos uma missão aqui. Amém? E o que Paulo nos chama a atenção é isso, olha. Vocês têm que fazer morrer esse pensamento de prostituição. Esse pensamento de prostituição quebra a santidade com Deus. E sem santificação, ninguém poderá ver Deus. Amém? Deus tem ciúme de nós, né? Ele quer a gente só para Ele. Ele não quer que você se prostitua. Que você crê em Deus e crê em Nossa Senhora. Você crê em Deus e crê em não sei quem. Não, só existe só um Deus acima de todos. Diga eu recebo essa palavra. Amém? Aí ele está dizendo mais, ele está dizendo fazer morrer a prostituição. Aí diz o que? A impureza. A impureza, ela traz o que? O afastamento de Deus. Amém? Porque tudo que é impuro, tudo que é proibido, tudo que não pode, nos coloca longe de Deus. Olha Adão. Adão vivia em paz no paraíso. Amém? O que trouxe o afastamento de Adão foi o quê? Foi a impureza, foi a desobediência. Amém? Eles começaram a pensar e disseram assim: é claro, se você comer do fruto não vai fazer mal, pode comer, Adão. Amém? Adão tinha relacionamento com Deus. A partir do momento em que a impureza tomou conta do coração dele, Deus fez o quê? Se afastou de Adão. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é igual uma criança. Tem que ser puro, tem que ser sem malícia, tem que ser sem maldade. Diga glórias a Deus. Amém, gente? Aí o outro ele diz mais, paixão lascívia. Esse pensamento tem que morrer. O que é paixão lascívia? É desejo desenfreado de sexo. Amém? Isso tem que morrer, porque isso nos afasta da presença de Deus. Por isso que Deus criou o casamento, por isso que Deus criou o homem e criou a mulher. Amém? Para que ambos pratiquem isso. Diga graças a Deus. Então a paixão lasciva é aquele desejo desenfreado. Olha só, um homem de Deus que tinha um coração de Deus, Davi, ele viu uma mulher, como é que ele ficou? Um desejo desenfreado. A Bíblia diz que a mulher estava o quê? Tomando banho. Ele avistou a mulher, chamou a mulher, viu que a mesma era casada, mas o instinto dele falou mais do que o pensamento dele. Fala para esse irmão: cuidado com os seus pensamentos, porque se o instinto passar o pensamento, já era, é problema na certa. Diga graças a Deus. Davi teve problema, teve ou não teve? Por causa da paixão, desejo.
Agora, e José? O que José fez? José se afastou da mulher, mas manteve a comunhão com Deus. Davi fez o contrário. Se afastou de Deus e manteve relação com a mulher. Amém? Glórias a Deus. Então esses pensamentos, Paulo está dizendo que a gente tem que fazer ele morrer. Amém? Para a gente pensar nas coisas do alto. O que faz com que a gente não pense as coisas do alto são esses pensamentos aqui, ó. Esses são alguns deles que nos remete a pensar no instinto e não a pensar na coisa que temos que pensar. Aí acaba agindo no instinto. Amém? Acaba fazendo errado achando que está certo. Acaba adulterando achando que está certo. Acaba com os desejos de paixão lascívia, aquele desejo desenfreado. Amém? Como não pode ver alguém e fica com aquele desejo. Isso traz o que é? Um afastamento de Deus. Diga graças a Deus. Outro que ele fala aqui é o que? Desejo maligno. Isso a gente tem de soma, né, gente? Às vezes vem um desejo maligno, né? Às vezes vem um desejo de vingança. Às vezes vem um desejo de fazer o mal a alguém. Esse é um pensamento ruim. Você vê que tudo que Paulo está narrando aqui é derivado do pensamento. Olha bem, desejo maligno vem de onde? Vem de um pensamento. E tudo começa no pensamento, no silêncio, já viu? Ah, esse negócio não vai ficar assim. Olha, ela vai me pagar. Olha, também eu vou fazer isso. Olha, eu vou arrebentar ela. Olha, eu vou fazer um negócio que vai prejudicar ela. A gente tem isso na nossa natureza. Só que a gente tem que fazer morrer. Porque senão a lei da semeadura vai entrar em ação. O que o homem semear, ele colherá. Então, se eu fizer mal a alguém, se eu for no instinto, se eu não pensar, eu vou agir no meu instinto, eu vou fazer o mal ao meu semelhante, daqui a pouco vai vir um outro, vai fazer o mesmo comigo. Amém, gente? Você está entendendo por que a gente tem que buscar as coisas do alto? Porque aqui de baixo só tem esses pensamentos baixos, esses pensamentos ruins. Aí ele fala sobre a avareza. O que é avareza? É aquele apego às coisas materiais e a dinheiro. Tem gente que é demais. Amém? Tem gente que briga por um centavo. Tem gente que briga por qualquer coisa. Ai, a minha casa, não, a minha casa não vai ser mais sua. Vai ter a hora que você vai ter que deixar. Oh, você já viu o caminhão de mudança no cemitério? Alguém leva alguma coisa nessa vida? Tudo que temos aqui é para a gente usufruir. Usufrua do melhor, mas sem ser avarento, sem avareza, sem ter esse pensamento, isso aqui é meu, isso aqui é meu, me dá e brigar, porque, gente, no final, tudo fica. Quem vai somos nós. Diga a glória a Deus. Até esse corpo fica. Só quem sobe é o Espírito. Diga, eu recebo essa palavra. Aí vem mais uma. Idolatria. O que é idolatria? É amar algo mais do que a Deus. Amém? Deus diz, aquele que ama mais a seu pai, sua mãe, seu filho, seu cachorro, periquito, papagaio, mais do que a mim, ele diz o que? Não é digno de mim. Porque o que é isso? É idolatrar algo criado por Deus. Não, nós temos que amar a Deus, depois amar o resto. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Todos esses pensamentos que nós narramos aqui, vem a resposta agora no versículo 6, ó. Pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diga glórias a Deus. Amém? Esses pensamentos remetem a gente a viver uma vida em desobediência. Uma vez que Deus me deu a mente para pensar. Então, quando eu ajo no instinto, quando eu não penso e ajo,
eu trago consequência para o meu viver. E eu vou desagradar a Deus. Amém? Então tem que fazer morrer a prostituição. Esse pensamento tem que morrer. Eu tenho que fazer morrer esse pensamento de coisas impuras, de coisas erradas. Amém? Eu tenho que fazer morrer a paixão lascívia, esse desejo desenfreado. Eu tenho que fazer morrer o desejo maligno, de vingança, de fazer algo contra alguém que me fez. Eu tenho que fazer morrer a minha avareza, os meus pensamentos só coisas materiais, só dinheiro. Não que eu não tenha que ter ou pensar, mas nós temos que pensar mais nas coisas lá do alto. É isso que Paulo está querendo nos alertar. Idolatria. Aí Paulo diz: é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, gente? Aí a gente entra no instinto. A gente fica igual o cavalo e a mula. Só obedece se botar cabresto na boca. Amém? Bota o cabresto na boca dele, aí puxa para a direita, aí puxa para a esquerda, puxa para cima. Amém? Tem gente que a gente conhece que tinha que botar um cabresto nele ou nela. Tem gente que a gente conhece que tinha que botar um cabresto para não fazer nada errado, para obedecer. Porque tem gente que tem problema para obedecer. Tem gente que não gosta de obedecer. Amém? E a consequência da desobediência é a ira de Deus. E é isso que acontece. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Esse recado de Deus é para a gente ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque a gente também está pensando errado, está achando que está certo. Às vezes a gente está agindo no instinto, porque, gente, o nosso instinto é ruim. O instinto humano é ruim. Ele só não é mais ruim porque nós temos uma mente para pensar. Porque se a gente vivesse uma vida só agindo no instinto, a gente seria igual aos animais. A gente não teria entendimento. A gente não pensava. E graças a Deus, durante todo ser vivente, o privilegiado somos nós, seres humanos, que temos um livre-arbítrio para pensar, tomar decisão e fazer o que a gente quiser. A ira de Deus vem quando a pessoa desobedece. Ela sabe de tudo isso e ainda assim ela desobedece. Então ela entra na lei da semeadura, que diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá. Amém? É onde entra o que? A ira de Deus contra os seus filhos, contra os filhos da desobediência. Todos nós somos filhos de Deus, mas tem filhos que são desobedientes. São filhos que agem no instinto. Amém? Então a gente tem que controlar. Porque, gente, vamos falar uma verdade, vamos abrir um parênteses. Nós temos um instinto ruim. Amém? E se ele não for controlado com as coisas lá do alto, nada controla o nosso instinto. Nada aqui na terra. Talvez seja esse o conselho de Paulo. Pensai nas coisas lá do alto, não só as que são aqui da terra. Ele não está dizendo que você não tem que pensar na terra, não. Claro que tem. Nós vivemos aqui, precisamos das coisas daqui. Mas ele está dizendo: pensar nas coisas lá do alto, não só as que são daqui. Amém? Porque as que são daqui, a gente vai pensar só no instinto. De vez em quando a gente tem que pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você vai ter mais cuidado com os pensamentos. Amém? Que de vez em quando a gente nos fraga, né? Com cada pensamento. Sim ou não? Que parece que só tem o instinto. De vez em quando vem uns pensamentos ruins na nossa cabeça. Vem ou não vem, né? Pensamento de sumir, pensamento de morrer, pensamento que não dá mais,
pensamento que eu estou cansada, pensamento que eu não vou durar muito, olha, cada pensamento ruim. E o excesso desse pensamento vai adoecendo. Aonde vem a depressão, que é excesso de passado. Tem gente que adoece porque o pensamento dela é só lá no passado. E a Bíblia diz que não é sábio pensar no passado, porque eu nunca vi passado voltar. Amém? Nós não temos nem que pensar no futuro, porque o futuro é excesso, né? A ansiedade é excesso de futuro. Deus não nos deu futuro. Nós temos que pensar no dia de hoje. Deus nos dá o hoje. Amém? Deus não nos dá passado, Deus não nos dá futuro, Deus nos dá o dia de hoje. Porque o amanhã, ele nem existe. Porque ninguém faz nada do amanhã. Alguém casa amanhã? Eu vou casar amanhã. Para você casar vai ter que se transformar no hoje. Amém? Então é só uma equação na fala. Porque o amanhã não existe. O que existe é hoje. Então viva hoje como se fosse o melhor dia da sua vida. Pensa bem antes de tomar uma atitude. Não toma atitude no instinto. Senão daqui a pouco você está brigando, daqui a pouco você está xingando, está partindo para cima de um. Porque você tem um instinto animal. Você tem um instinto ruim. Paulo diz que o mal reside dentro de nós. O que equilibra isso é o conhecimento do Espírito. É a gente obedecer a palavra de Deus.